Olá pessoal, vamos lá fazer essa aula de revisão, tá bom? Vamos recuperar a nota aí nessa prova final. Desejo boa sorte a todos. E prestem atenção aqui, pessoal. Se vocês ouvirem algum ruído aqui por perto da televisão, ignore, certo? Porque eu estou aqui em casa gravando. Então eu vou resolver aquela prova, a global, tá certo? Eu vou fazer uma resolução aqui da prova global, que as provas que tiveram da recuperação, foi baseado também nesse mesmo modelo de prova, nessa mesma prova, certo? Então vocês vão treinar. Então eu vou logo para a primeira questão, mas sempre antes da primeira questão eu vou discutindo aqui o que a teoria, né, os conceitos que a gente estudou, né? Por exemplo, o aluno, aqui a primeira questão da global diz assim: o aluno Lucas reagiu propeno, eu falei para vocês que não cobraria nomenclatura, e eu dei aqui a cadeia, com HBr, certo? Em duas condições, sem peróxidos e com peróxidos, tá certo? Então aqui, quando a gente discute essa parte que fala com peróxidos e sem peróxidos, você já entrega para você que a discussão é se vai ser pelo método de Markov-Nikov ou anti-Markov-Nikov, que também é a regra de Karash, certo? Então você já se liga aí. Abaixo estão 5 possíveis produtos com justificativas. Ou seja, as letras, né, que a gente colocou lá, o estudante, o estudante Lucas aí, ele deu uma justificativa, montou a reação dele e explicou. Pode estar certo, pode estar errado, mas aí você julga baseado no que vocês conhecem. Vamos ver a teoria um pouquinho, certo? O que era que Markov-Nikov ele falava, né? O que é a regra de Markov-Nikov? Numa reação de adição de HX, HX que pode ser, pessoal, um ácido que pode ser HBr, HCl, HI, ok? Hidrogênios com halogênios, tá certo? Ou seja, mas tem que ser moléculas polares, por exemplo, HBr. Br é negativo, o hidrogênio é positivo, certo? Então, você precisa dizer onde o hidrogênio vai entrar e onde o bromo vai entrar. Mas é claro que isso só se aplica ao seno assimétrico. O que é um alceno assimétrico? É um alceno onde um carbono, por exemplo, ele é mais hidrogenado que outro, tá certo? A cadeia não são carbonos idênticos com os mesmos tipos de átomos. Então aqui, ó, na adição de HX, que por exemplo, dessa questão HBr, a um alceno assimétrico, o H+ é adicionado ao carbono mais hidrogenado e o Br- ao carbono mais substituído. Já vou logo dizendo aqui para vocês não confundirem, tá? Qual é o carbono mais substituído? É o que tiver menos hidrogênio, certo? Porque o que tiver menos hidrogênio é o que está mais substituído. Perceba, ó, esse carbono aqui do meio, ele está ligado a dois carbonos, né? Então ele está mais substituído. O carbono da ponta, esse daqui, ó, esse carbono da ponta, que tem mais hidrogênio, perceba que ele só está ligado a um carbono. Então ele é o menos substituído, tá certo? Mas ele tem mais hidrogênio. Qual é o macete aqui? Quando você pegar um HBr ou um HCl, uma molécula polarizada, o hidrogênio vai entrar no carbono que tiver mais hidrogênio. E a outra parte negativa vai ficar no outro carbono. Por exemplo, aqui, ó, o HBr. Você vai, seguindo a regra de Markov-Nikov, você vai perceber que o hidrogênio vai haver aqui no caso uma cisão heterolítica, né? Porque quando a molécula é polar, a cisão ela é heterolítica, tá certo? Vai formar íons. O hidrogênio, perceba que o hidrogênio, pessoal, está entrando no carbono que tem mais hidrogênio. Tá vendo aqui, ó? Vocês observarem aqui, ó. Eu vou apagar e vou reconstruir as setas só para vocês verem. O hidrogênio, ele vai entrar no carbono com mais hidrogênio, que é esse aqui, ó. Certo? E o bromo entra no que tiver menos hidrogênio. O macete é esse. Não tem para onde correr. Se for Markov-Nikov, se você estiver seguindo a regra de Markov-Nikov, ou seja, quando é que vai ser com Markov-Nikov? Quando não tiver peróxido, tá certo? Sem peróxido. Então segue o fluxo, ou seja, o hidrogênio entra no carbono que tiver mais hidrogênio. E a outra parte negativa entra no outro carbono. Lembrando, pessoal, que em alceno você ignora o resto da cadeia. Você vai focar só na dupla. O que interessa aqui é só esses dois carbonos da dupla, ok?
Olha aqui. Então aí partindo dessa condição, a gente vai para as questões, tá certo? Mas deixa eu apresentar para você aqui o anti-Markov-Nikov. O anti-Markov-Nikov é o quê? Nessa adição de HX ou HBr, lembrando que o Br é negativo, né? E o hidrogênio é positivo. Há um alceno assimétrico, lembra porque é assimétrico. Você perceba que esse carbono aqui, ó, lá embaixo, está ligado a 2 hidrogênios e esse outro carbono à esquerda está ligado a 1. Eles não são idênticos. Então eu preciso dizer onde o hidrogênio entra e onde o Br entra. Recapitulando, quando for só Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o Br vai entrar no carbono menos hidrogenado. Quando for anti-Markov-Nikov, na adição aqui do HBr a um alceno assimétrico, como é que você vai saber que vai ser anti-Markov-Nikov? Quando tiver peróxidos. Olha aqui, ó, na presença de peróxidos, ok? Quando tiver na presença de peróxido, inverte a regra de Markov-Nikov. Por isso que se chama anti-Markov-Nikov, que também é conhecida como regra de Karash, ok? O que é que vai acontecer nesse caso? Na presença de peróxido, o hidrogênio vai entrar agora não mais no carbono mais hidrogenado. Ele vai entrar no que tiver menos hidrogenado. E o Br vai entrar no carbono mais hidrogenado, ok? Produzindo o quê? Olha aqui, ó, vou desenhar a cadeia, certo? Como vai ficar o resultado disso? CH3, CH, ok? CHBr, perdão, CHBr não, CH, aí bota o H azul aqui para você saber que veio CH, ok? Ligado aqui também a o outro carbono, CH2, e aqui em cima o Br, né? O Br que vocês sabem que veio lá do HBr. Então perceba, pessoal, que aqui o Br, vou mostrar lá para vocês para comparar. Quando for a anti-Markov-Nikov, perceba que esse hidrogênio aqui, ó, ele entrou no carbono que tem menos hidrogênio. Vocês percebem que o que tem mais hidrogênio é o da ponta? Ok? Mas nesse caso, na presença de peróxido, o hidrogênio do HBr entra no carbono menos hidrogenado, enquanto que o Br vai para o carbono mais hidrogenado. Ok? Quando é que isso vai acontecer? Quando tiver peróxido. Aí é anti-Markov-Nikov. Compare com o Markov-Nikov. Se você aprende Markov-Nikov, você aprende o outro, porque é só inverter. No Markov-Nikov, o HBr, tá certo? Vai haver uma cisão heterolítica. Na cisão heterolítica, lembre que forma íons, e na homolítica forma radicais, ok? Perceba que na Markov-Nikov, o hidrogênio ele está entrando no carbono que tiver já mais hidrogênio. O da ponta tem 2. Então, o hidrogênio do HBr vai para esse da ponta, porque o da ponta já tem mais hidrogênio, ok? Ó. Enquanto que o Br vai entrar no carbono menos hidrogenado, que é o do meio. Isso com Markov-Nikov. Quando põe o peróxido, inverte a lógica. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado e o Br vai entrar no carbono mais hidrogenado, tá certo? Então aqui, ó, vai formar aqui um Br2, não é? Vai formar um Br no carbono 2 e aqui vai formar um Br1, né? Um Br na ponta, certo? Então essa questão 1, ela discute exatamente isso. Vamos para as respostas. Olha o que diz a letra A. Ele formou aqui, no caso, como foi a reação? O aluno Lucas reagiu propeno com HBr, duas condições, sem peróxidos e com peróxidos. Então vamos ver qual é a certa. Então vamos julgar aqui. A letra A diz o quê? Que em presença de peróxido, olha, em presença de peróxidos, já alerta aí que é anti-Markov-Nikov. A reação segue o mecanismo radicalar, ok? Anti-Markov-Nikov.
O radical H se liga primeiro ao carbono mais substituído, deixando o radical no carbono terminal, que é atacado pelo Br, ok? Logo forma-se um bromo-propano. Pessoal, essa questão aqui, ela tem um detalhe que até a gente estava até vendo, até que estava tendo a questão errada. Ela está errada por um detalhe, apenas por um detalhe. Qual é o detalhe? É porque, nesse caso, ele está reagindo com H, cadê? Br, não é? Então a gente sabe que no HBr a cisão é heterolítica. Se a cisão é heterolítica, não forma radicais, forma íons. Então essa questão ela só está errada por causa disso. O radical, ok? Aqui, ó, mecanismo radicalar. Não, 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 não. Não é mecanismo radicalar porque aqui a cisão ela não é homolítica. A cisão é heterolítica. Cisão heterolítica forma íons. Cisão homolítica forma radicais. A letra B, justificativa. Com HBr sem peróxidos, a reação segue a regra de Markov-Nikov. Forma-se um carbocato estável que direciona o Br ao carbono mais substituído, ok? Resultando em 2-bromo-propano. Então isso aqui às vezes confunde, pessoal. O carbono mais substituído é o carbono com menos hidrogênio. Ok? Então está certo. Porque Markov-Nikov, se a gente for discutir aqui, ó, perceba, Markov-Nikov, que é na ausência de peróxido, perceba que o hidrogênio, ele entra no carbono que tem mais hidrogênio. Já o Br entra no carbono com menos hidrogênio. Percebe? E o carbono que tem menos hidrogênio é o carbono chamado de mais substituído. Ok? Então vamos aqui para a letra B, ó. Tá certo? Então a letra B ela está certa. Tá certo? Porque a reação segue a regra de Markov-Nikov, confere. Porque tá falando aqui que é na ausência, né? Forma-se um carbocato estável, tá certo? Ó, sem peróxido. Se é sem peróxidos, é Markov-Nikov. Segue a regra de Markov-Nikov, confere. Forma-se um carbocato, confere, carbocato estável, que é um cátion instável, que o que acontece é que ele vai... É intermediário, é no conceito de cinética, que direciona o Br ao carbono mais substituído, tá certo? Resultando em 2-bromo-propano, certíssimo, tá certo? Que foi essa estrutura aqui, ó. Ok? Então vamos lá. A questão 2, deixa eu ver aqui. A questão 2, deixa eu só ver aqui as outras letras. Ó, o HBr, esse BR2, nada a ver. Ó, manteve a dupla, nada a ver. Então, pessoal, não se prendam. Vão logo na resposta, naquilo que você já sabe. Tá bom? A questão 2, eu acredito que a 2 e a 3, ela foca na oxidação branda. Na oxidação branda e na oxidação enérgica. Pessoal, tranquilo. Ó, a oxidação branda de alcenos ocorre quando o alceno reage com permanganato de potássio diluído e a frio. Vocês têm que observar que se a questão está dizendo isso, a oxidação vai ser branda. Branda é uma coisa que não vai ter tanta força, não vai ser tanta enérgica. Vai ser uma pancada mais leve. A oxidação branda de alcenos sempre formará sempre dióis vicinais, que são álcools que apresentam duas hidroxilas vizinhas. Tá certo? Então o que é que acontece? Aqui, ó, ligadas a carbonos vizinhos. Tá aqui a reação. Nesse caso aqui, eu quero até refazer com vocês aqui, separadamente, essa reação novamente, certo? A oxidação branda para que vocês vejam passo a passo como funciona, tá bom? Então o que que acontece? Deixa eu passar para cá. Eu vou pegar uma cadeia, por exemplo, assim, ó, para vocês observarem. Um exemplo, tá? Aqui tem um hidrogênio, vou botar aqui em cima, certo? Ele podia estar condensado aqui, vocês lembram, né? Pronto, 4 ligações. Se eu estou fazendo essa reação na presença de permanganato de potássio,
frio, ok? E diluído em um meio diluído, você simplesmente, pessoal, não perca tempo. Você só vai chegar aqui, ó, e vai adicionar, certo? Vai quebrar a ligação π, deixa eu apagar logo, né? Vai quebrar a ligação π. Por que quebra essa ligação π? Exatamente porque você adicionou duas hidroxilas. Se cobrasse de vocês mecanismo, a gente explicaria, mas não precisa, vocês não precisam. Vocês só precisam saber que quando for oxidação branda, permanganato de potássio, a frio e diluído, aqui indica que é branda. Vai fazer o quê? Vai quebrar só uma ligação π, tá certo? E vai formar álcools vicinais, que é isso aqui, ó, dióis vicinais, ou seja, dióis vicinais. Ok? Dióis vicinais porque são duas hidroxilas vizinhas. É isso, gente. Certo? Agora deixa eu mostrar outros exemplos para vocês. Vamos para a definição agora de oxidação enérgica. Certo? Oxidação enérgica de um alceno. Ocorre quando o alceno reage com permanganato de potássio concentrado e a quente. Olha como vai ficar fácil. Podendo produzir, a produção pode ter na resposta ácido carboxílico, aldeídos ou cetonas. Pode ter esses três. E observe a estratégia, pessoal, abaixo, de como é possível representar os produtos de uma oxidação enérgica de um alceno. Olha só, qual é o macete? Quando a cadeia for dividida, porque perceba, na branda a cadeia não racha. Ela só quebra uma ligação π e acrescenta nos dois carbonos que eram da dupla, acrescenta duas hidroxilas. Tá certo? Na oxidação enérgica, a cadeia ela é rachada ao meio. Tá certo? E onde ficar fragmento de dupla, você bota um oxigênio. Vou já mostrar para vocês. Você bota um oxigênio. Tá certo? Onde estiver hidrogênio ligado aos carbonos da dupla, você coloca oxigênio também. Aqui eu já escrevi todo o resumo do que vocês vão revisar, mas eu vou fazer isso passo a passo que eu acho melhor. Acho mais fácil de vocês entenderem. Tá bom? Então prestem atenção agora. Veja aqui nessa oxidação enérgica, tá? Aqui, ó. Enérgica ou energética, tanto faz. Enérgica. Essa aqui você já sabe que é branda, né? Só para não confundir. Então eu vou copiar essa cadeia aqui, ó. Tá saindo um ruído aí, pessoal, ignore, certo? Prestem atenção nesse exemplo 1 aqui, ó. Certo? Vou botar aqui exemplo 1. Se aqui, pessoal, for na enérgica, tá certo? Ou seja, permanganato de potássio quente e concentrado. Concentrado. Preste atenção, você vai fazer isso, ó. Você já sabe que vai quebrar essas duas. Tá certo? Lembre que o foco de alceno, pessoal, é só na dupla, ignore o resto. Então o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar isso aqui, repetir os dois fragmentos, da direita e da esquerda. Vai fazer CH3, C. Aí é como, isso na realidade não acontece assim, mas de forma didática, para ajudar vocês a resolverem, vocês pensem, raciocinem como se a dupla fosse duas tábuas assim que quebrasse as duas juntas e ficasse um pedaço para o lado e um pedaço para o outro. Então você bota assim, ó, a metade num lado, certo? E o hidrogênio aqui abaixo, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? É esse que eu coloquei abaixo. Do outro lado, você bota o outro fragmento da dupla, o carbono, o CH3, e perceba que ele também tem um hidrogênio aqui, ó. Aí você bota aqui abaixo. Certo? O que é que vocês vão fazer? Você vai pegar, como tá vendo uma oxidação enérgica, onde tiver pedaço de dupla e hidrogênio, você bota um oxigênio. Então aqui, ó, vai um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Pronto. Aí aqui do outro lado, vai um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Pronto. Esse é o produto. Não tem mistério. Então, o nome disso aqui é o quê?
ácido carboxílico, é a função, né? E aqui é outro ácido carboxílico, certo? Outro exemplo, para que vocês saibam toda a estrutura aqui da oxidação enérgica, certo? Vamos lá. Outra situação. Se fosse assim, ó, CH3, tá? CH dupla, CH, CH3. Fosse outra oxidação enérgica, não vou repetir ali, vocês sabem que enérgica tem que ser permanganato, a quente e concentrado. Então o que é que vocês sabem que acontece, gente? Quebra as duas duplas, você vai um fragmento para um lado e outro fragmento para o outro lado. Aí, ó, CH3, C, um fragmento de dupla e o hidrogênio ao lado. Sim, perdão, pessoal, aqui eu vou botar um CH3, tá? Esqueci de ter colocado, porque senão vai repetir o mesmo exemplo de cima, certo? E do outro lado, vai fazer o que? CH3 e outro CH3 aqui embaixo, né? Que é o substituinte que eu tinha esquecido de colocar. O que é que vocês vão fazer? Foi o que eu falei. Onde tiver fragmento de hidrogênio, onde tiver hidrogênio, você bota oxigênio. Onde tiver fragmento de dupla, você bota oxigênio. Então, onde é que você bota? Aqui, um oxigênio aqui. E outro oxigênio aqui. Outro oxigênio aqui. E pronto. Esses hidrogênios da ponta não contam. Lembre que eu falo isso exaustivamente. Os hidrogênios que eu estou falando, que você coloca oxigênio, é os ligados aos carbonos da dupla, certo? É o que interessa. Então aqui, ó, já forma outra coisa. Que forma o quê? Aqui vai formar ácido carboxílico de novo. E aqui, ó, carbonila, pessoal. Isso aqui, ó, revisão, viu? Carbonila entre dois carbonos é um que confere cetona. Beleza? Outro exemplo, pessoal. Outro exemplo. Siga essa regra que você vai chegar na resposta certa, tá bom? Exemplo 2, né? Aqui foi o exemplo 2. Deixa eu botar aqui, exemplo 2. Exemplo 1, aqui foi o exemplo 2. Exemplo 2. Agora vamos para o exemplo 3. Certo? Um exemplo do exemplo 3, um exemplo do exemplo 3 foi boa. Eu vou colocar aqui CH3, CH dupla, ok? CH2, ok? Preste atenção. Siga a regra. Você já deve estar careca de saber que aqui a gente é enérgica, quebra as duas. Vai um fragmento de dupla para um lado e outro fragmento de dupla para o outro. Aí você repete tudo de novo. CH, né? Vou colocar aqui embaixo, já que a gente vai botar um oxigênio e o fragmento de dupla. Do outro lado, outro fragmento de dupla, C, e os hidrogênios você abre assim, porque vocês vão usar esses hidrogênios, tá? Por que esses da ponta vão participar? Porque eles estão envolvidos no carbono da dupla, tá certo? O que foi que eu falei anteriormente? Onde tiver fragmento de dupla e hidrogênio, você bota um oxigênio. Então aqui, ó, aqui você bota um O e aqui você bota um O, certo? Aqui você bota um O, fragmento, e nesses dois hidrogênios, gente, você bota um oxigênio, certo? Agora, por quê? São só os carbonos da dupla. Ignore o outro que não tiver envolvido na dupla, ok? Daí, qual foi o produto agora? Ácido carboxílico. Deixa eu botar de azul como nos outros. Ácido carboxílico. E aqui, pessoal, essa formação aqui, vocês não lembram dele nessa estrutura, mas quando vocês estudaram
função inorgânica, talvez vocês vão lembrar de um ácido que é conhecido assim, ó, H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse é um ácido instável, certo? Se nessa reação formar um ácido carbônico, tá certo? Isso daqui vai se converter em quê? A gente já falou em sala, CO2 mais água. Ele não fica como ácido carbônico, ele se decompõe imediatamente em CO2 e água. Então, se uma reação der ácido carbônico como produto, isso desde fundamental, funções inorgânicas, o produto vai ser sempre CO2 e água. Então, não estranhem se vocês virem uma reação com esse produto, tá certo? Ok? Aí está um exemplo de oxidação branda, aqui em cima. Vocês sabem que na oxidação branda, a cadeia não é rachada no meio. Você quebra o π e acrescenta duas hidroxilas. Vai ser branda quando tiver permanganato de potássio a frio e diluído. Enérgica vai ser na presença de permanganato de potássio a quente e concentrado. Nessa oxidação, a cadeia racha no meio, ok? Você quebra as duplas, as duas, e você raciocina como se tivesse pedaço, como se tivesse rachado a dupla ao meio, ficando um pedaço de um lado do pedaço do outro. Em cada um desses dois pedaços, você coloca um oxigênio. E se esse carbono da carbonila, tá certo? Tiver hidrogênio, ele também vai ser oxigenado. Você vai colocar junto com o hidrogênio um oxigênio formando uma hidroxila, tá? Para quem não lembra, pessoal, que eu sei que um de vocês não lembra, isso é uma carbonila, certo? Tá bom? Então, a dupla divide ao meio e cada carbonila e cada fragmento se transformará numa carbonila, certo? E se ele tiver um hidrogênio ligado, ele também vai receber um oxigênio, tá? Como está apresentado aqui nesse exemplo 1, no exemplo 2, ok? E no exemplo 3. O primeiro exemplo formou dois ácidos carboxílicos, ele oxida até o fim, certo? Até ácido carboxílico. No exemplo 2, como o carbono da direita não tinha hidrogênio ligado a ele, certo? Ele não tinha um hidrogênio ligado a ele ali livre, tá bom? Aí ele formou uma acetona. Deixa eu só... Eu percebi agora, gente, que eu esqueci de apagar. Eu mudei a cadeia. Esqueci de apagar esse hidrogênio aqui, ó. Tá aí de erro, certo? Então vocês corrijam aí no caderno de vocês, que eu percebi que não tinha apagado. Certo? Então agora tá certo. Porque tava com 5 ligações, eu esqueci de apagar. Aí o que que acontece? Agora, como ele não tinha nenhum hidrogênio, então você só acrescentou o oxigênio na carbonila, tá certo? Na carbonila, formando uma acetona. No outro é um ácido carboxílico. Nesse daqui, ó, o carbono está na extremidade, a dupla está no carbono da extremidade. Como tem dois hidrogênios, cada hidrogênio recebe um oxigênio. E o fragmento da dupla recebe outro hidrogênio, como está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vai um oxigênio para cá e os outros oxigênios para cada hidrogênio, certo? Formando o ácido carbônico que vai se decompor em CO2 e água. E o da esquerda, como vocês já viram nos outros exemplos, né? Um fragmento de dupla recebe um oxigênio e o outro hidrogênio recebe um oxigênio, formando o ácido carboxílico. Agora bora para a questão. Vamos para a questão. Todo esse exemplo está aqui, ó. Esses exemplos que eu mostrei está aqui já, tá? Olha aqui, gente. O aluno tratou but2eno com permanganato diluído e frio. Isso indica o quê? Oxidação branda. Escolha a alternativa cuja justificativa está correta. Essa daqui, pessoal, já está errada porque você já sabe, né? Se tem duas cadeias, é porque rachou a cadeia no meio, então está errada. Vocês já sabem que a oxidação branda, a cadeia não racha ao meio, certo? Essa letra B tá com cara de estar certa, ó, porque ó, ela tá aqui, ela não foi rachada ao meio e tem duas hidroxilas vizinhas, que lembra que vai formar um diol vicinal. Vamos ver a justificativa, se está certa. Permanganato de potássio diluído e frio adiciona grupos de hidroxilas ao carbono da dupla sem quebrar a cadeia, formando um diol vicinal. Certíssimo. Certo? A letra C, a hidroxila tem só uma hidroxila na ponta. Errado, né? Tá errado. A letra D, ó, rachou, ó, tem duas cadeias, a cadeia rachou, tá errado.
E essa última aqui não tem hidroxila nenhuma, tá errado, certo? Vamos ver a 3. A aluna Carla realizou a oxidação forte do But2-eno com permanganato de potássio, quente e concentrado. Com oxidação o quê? Enérgica. A cadeia vai rachar. Analise as justificativas abaixo e assinale a que for correta. Tá certo? Aqui está a resposta, né, da cadeia. Tá bom? Que ela representou aqui. A cadeia rachou no meio. Vocês já aprenderam que cada fragmento de dupla entra um oxigênio, como nas duas, formando duas carbonilas. E cada um desses hidrogênios aqui da dupla vai receber um oxigênio, que é o dessa hidroxila aqui, ó. Então formou dois ácidos carboxílicos. Vamos ver a alternativa correta. A letra A não mudou nada, né? Ficou a mesma cadeia original. Então tá errado, né? Ou seja, mesmo em presença fotooxidante, a dupla é resistente, nada a ver. A cadeia vai rachar no meio, ao meio. Essa B, a cadeia não rachou, tá errada. Aqui é da branda, não da enérgica. A B está mostrando da branda. Aqui está mostrando que vai formar dois equivalentes ácido acético. Pessoal, acético é ácido que tem dois carbonos, certo? É um ácido carboxílico que possui dois carbonos. Deixa eu ver. Creio que sim, né? É, ó. Um carbono, dois carbonos. Um carbono, dois carbonos. Perfeito. São dois ácidos acéticos. Vamos ver o resto. Concentrado, babá, e quente, promove cisão, tá certo? Da dupla e oxidação dos fragmentos até ácidos carboxílicos, produzindo ácido acético de cada metade. Certinho. A letra certa é essa C. Essa daqui, a D tá errada, a cadeia não rachou. E aqui, ó, CO2 e água. Não. Só seria CO2 e água se essa dupla formaria um CO2 e água se essa dupla fosse na ponta. Se ela fosse na ponta, aí ficaria com aquele modelo que a gente viu, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Tá vendo? Esse modelo aqui, ó. Perceba que a dupla está na extremidade. Então, quando a dupla está na extremidade, na ponta fica com dois hidrogênios. Percebe? Dois hidrogênios. Aí forma, sim, o ácido carbônico, em seguida CO2 e água. Ok? Então vamos lá. Vamos para 4. A questão 4, ela está referente ao quê? Ozonólise, gente. Lembra da ozonólise? A ozonólise parece muito com a ozonólise parece muito com a oxidação enérgica, certo? Mas deixa eu só afastar aqui mais um espaçozinho para a gente copiar um exemplo da ozonólise. Deixa eu ver aqui. Quando é que vai acontecer, por exemplo, a ozonólise com essa questão aqui? A ozonólise ela vai acontecer também até o ácido carboxílico na ausência de zinco. Então lembre de uma coisa. Quando tiver zinco, ele para no aldeído. Quando não tem zinco, ele oxida até ácido carboxílico. Então deixa eu só copiar aqui. Por exemplo, essa cadeia, tá? CH3, ok? CH dupla CH2. Vou botar aqui o ozônio para representar que é uma ozonólise. O que é que vai acontecer na ozonólise, pessoal? Vai acontecer a mesma coisa que na oxidação enérgica. Vai quebrar a dupla, ok? CH3, aí vai formar o quê? Do jeito que você já conhece. CH3, perdão, aqui. Deixa eu botar aqui, preto. CH3. Aí o carbono aqui, ó, forma um fragmento de dupla, o hidrogênio aqui embaixo. E do outro lado, o fragmento de dupla, carbono e os dois hidrogênios da ponta. O que é que vocês aprenderam? Que vai entrar em cada fragmento forma um oxigênio, né? Entra um oxigênio formando uma carbonila. E se tiver algum hidrogênio ligado ao carbono da dupla, você bota um oxigênio. E do outro lado da mesma forma, o outro fragmento pega um oxigênio e os outros hidrogênios também pegam oxigênio. Oxidou até o final. Aqui formou o quê? Ácido carboxílico. E aqui formou também ácido carboxílico, só que
o ácido carbônico, né? Que é aquele assim, ó. CO3. Que é, ou seja, carbono ligado a duas hidroxila e uma carbonila. Que você já sabe que vai formar o quê? CO2 mais água. Ok? Só que, pessoal, quando tiver presença de zinco, aí é onde está o mistério. Na presença de zinco, como a gente já discutiu, deixa eu ver se eu até coloquei aqui. Na presença de zinco, a oxidação ela freia no aldeído. Então você fala, na presença de zinco, para no aldeído. No aldeído, ok? Então o que acontece? Aqui a gente vai colocar aqui a cadeia novamente. Vamos fazer essa mesma cadeia, sendo que agora na presença de zinco. Certo? Vai ficar o quê? CH3, CH, dupla CH2. Certinho? Aí você vai fazer essa reação na presença de zinco. O3, zinco. Ok? Pessoal, segue a mesma lógica, mas ele não vai até ácido carboxílico. Repetindo, ele não vai até ácido carboxílico. Se tiver hidrogênio, aquela lógica de botar um oxigênio junto do hidrogênio não funciona. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai seguir a mesma lógica. CH3. Aqui vocês já aprenderam. CH3. CH. Não é? Opa, deixa eu apagar aqui. Rachando a cadeia, né? Vocês já sabem já. Vai rachar a cadeia. Vai formar um fragmento de dupla. Deixa eu botar da cor preta. Vai formar um fragmento de dupla. Ok? E vai ficar o hidrogênio aqui embaixo. Do outro lado, fragmento de dupla com 2 hidrogênios aqui do lado. Perfeito? Então, pessoal, nesse caso aqui, tá certo? Nesse caso, perceba que anteriormente, com a oxidação sem zinco, formou ácido dos dois lados. Com o zinco, a oxidação ela é freada. Você só oxida, você vai botar oxigênio somente nos fragmentos de dupla. E acabou-se. Tá bom? Na presença de zinco, a oxidação ela não vai adiante. Ela para no aldeído. Ok? Então aqui você já sabe que vai formar o quê? Aldeído. E aqui também é aldeído. Se fosse uma cetona, iria para cetona, tá certo? Porque cetona ela não oxida mais. Bateu na cetona, ela não tem como ir de cetona para ácido carboxílico, tá certo? Não vai. Agora, se for aldeído, presta atenção. Na presença, oxidação, ozonólise. Com zinco, a oxidação ela não vai até o ácido carboxílico, ela para no aldeído, tá certo? Ok? Pronto. E essa é. Vamos ver quais são as respostas, né? Deixa eu apagar isso daqui. Que isso aqui eram outras anotações. Tá certo? Vamos ver a questão 4. A aluna Beatriz fez ozonólise do propeno. Tá certo? Olha aí. Que a gente acabou de fazer as questões. Do propeno. E controlou a etapa final com e sem zinco. Tem as duas. Aí vamos ver as justificativas. Aqui formou uma cetona. Nessa cadeia, perceba que não formou cetona em lugar nenhum. Tá certo? Formou a cetona e controlou a etapa final com sem zinco. Avalia a justificativa. Tá certo? A letra A, justificativa. Ozonólise geralmente forma cetonas. Nada a ver. A gente já viu no início que pode ser cetona, pode ser aldeído, pode ser ácido carboxílico.
E aqui só tem uma cadeia, né? E a gente sabe que a cadeia divide ao meio, tem que ser dois produtos. Aí aqui, pessoal, CH3, olha só, olha a cadeia que formou. O produto está certo, ó, que foi o que a gente viu, né? Esse aqui é aquela C, cadê? Pronto. Aqui, ó. Tá indo. Ok. Esse daqui, ó, oxida em um ácido, ele vai até ácido aqui, ó. Os dois formaram ácido. Então tá errado. Porque aqui tem um ácido, tá errado, e aqui tem outro ácido, tá errado. A gente sabe que na ausência, ou seja, hoje assim, na presença, se você fizer uma ozonólise sem o zinco, ele vai até ácido. Se tiver com zinco, ele vai até aldeído. Vamos ver essa letra B. Dois ácidos. Justificativa. Sem agente redutor, os intermediários se oxidam até ácidos carboxílicos. Por isso aparecem ácido acético e o ácido fórmico. Tá certo? No caso, nesse caso aqui, ele vai formar ácido carbônico, né? Ele vai formar um ácido carbônico. Vamos ver as outras alternativas. Cadê? A letra C. O ozônio apenas complexa-se com a dupla, sem rompê-la. Errado. Letra D. Não, nada a ver. Nada a ver. Aqui não forma isso aqui não, porque ele fragmenta a cadeia. Olha aqui essa letra E. Acetaldeído de um lado e formaldeído do outro. Ó, justificativa. Olha, é o redutor. Olha aqui esse aqui, ó. Na presença de zinco, tá vendo? Na presença de zinco, o ozonídeo é desmontado, formando aldeídos correspondentes ao fragmento dos alcenos. Certíssimo, essa aqui. Por que essa daqui ela está errada? Cadê? Essa letra C, foi a C? Não, foi a B. Porque aqui ele colocou ácido fórmico e na realidade a gente viu que formava ácido carbônico. Porque o ácido fórmico ainda deixa um hidrogênio assim, ó. Esse é o ácido fórmico. Ainda tem esse hidrogênio. E você sabe que na ozonólise não fica nenhum hidrogênio livre, ele oxida tudo, né? Então ele está errado por causa disso. Perceba que forma esse ácido aqui, ó. Tá vendo? Não fica só um hidrogênio e o outro hidroxila. Então a letra E é a certa por quê? Porque ela está dizendo o quê? Que na presença de zinco está mostrando que não vai para ácido carboxílico, para em aldeído, ó. Esse CHO é a representação de um aldeído, ó, que é uma carbonila com hidrogênio. Tá vendo? Ó? CHO. Ok? É uma representação de aldeído. Tá certo? Então é isso. Só lembre que na oxidação ozonólise, quando está sem zinco, a oxidação funciona igualzinho a uma oxidação enérgica. Vocês já aprenderam. Em ozonólise, vocês só precisam se atentar para o quê? Quando tiver zinco, a oxidação para no aldeído. Tá certo? Vamos ver a questão 15. A questão 15 é chuchu beleza. Facinho demais. A questão 15, ela trabalha com... Se você fala, Henrique realizou... aqui ó, tem a reação, né? CH4 mais cloro 2 sob luz. Luz é porque a luz vai ser tipo catalisador, vai quebrar as ligações. Leia as justificativas e decida qual é a correta. Aí você vai pegar assim, ó, vai pegar a cadeia, vai reescrever. CH4, né? Ó, não é CH4 ali? Então é um carbono com 4 hidrogênio. Mais cloro, cloro. Cloro 2 é um cloro ligado a outro cloro. Isso daqui eu já adianto a vocês uma informação, que isso aqui vai acontecer uma cisão homolítica.
átomos iguais, né? E cisão homolítica forma radicais. Ou seja, forma radicais. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então o que é que vai acontecer, pessoal? Que a gente já viu. Um cloro desse vai ter o trabalho de puxar um hidrogênio desse aqui, ó. E quando ele estiver um ligado ao outro, vai formar o quê? Ácido clorídrico. HCl. Não é isso? Só que quando sair esse hidrogênio formando HCl, o que é que resta? Resta o CH4, ele não vai ser mais CH4, porque ele perdeu um hidrogênio, né? Junto com o cloro. O que restou? Restou também um radical aqui, vamos dizer assim, né? Porque perdeu um hidrogênio, um cloro radical, né, também. OK? E lá na frente, quem é que ficou lá na frente? O HCl, né, no final. Como produto. Lembre que na substituição sempre vai ter um subproduto, certo? Então o que é que vai acontecer? Esse cloro vai se ligar a esse carbono aqui que perdeu. Tá vendo? Formando o quê? Formando um haleto orgânico, que vai ser esse aqui, ó. Ligado a quem? Ligado a um cloro. Esse é o produto. Certo? Para ficar a reação de forma organizada, eu vou copiar a reação toda para você. Que diz que tá assim, ó. Eu vou evitar aqui, ó. Botar tudo a mesma cor mesmo, para ser mais rápido. Mas se eu botar só o cloro de outra cor, o que acontece? Esse cloro reage com esse hidrogênio, produzindo HCl. Ok? E o outro cloro entra no lugar do hidrogênio que saiu. Certo? Vai ser o quê? C. E o cloro entra aqui. Tá bom? Aí aqui você forma a reação. Botar um mais aqui, porque é o que está produzido. E aqui é a seta da reação, né? Que não coube aqui, mas... Tá bom? Cloro, cloro. Vai formar isso aqui, ó. Tá? Vamos para as questões. Aqui tem 2 cloros. Não tem 2 cloros. Só entra 2 cloros se tiver uma dupla. Aí é possível entrar os 2 cloros de uma vez só. Isso vai acontecer em reações de adição, certo? Agora vamos para a letra B, certo? Deixa eu ver aqui a letra B. A letra B, ela diz o quê? Isso aqui já está errado, né? Eu já vou botar como errado aqui. A letra B entrou 3 carbonos. Nada a ver. Não, até pode existir essa substituição de 3 vezes, mas aqui é só mostra numa reação, não vai entrar esses 3. É uma substituição. Ocorre por um mecanismo concertado, onde múltiplas substituições ocorrem rapidamente, formando o clorofórmio como produto principal. Não. Essa C também está errada, porque entrou 2 cloros. Essa aqui também está errada. O C-clorocrato, tetracloreto de carbono, em condições típicas,
de bancada o metano convertido diretamente em CCl4 por substituição total em um único passo. Não, isso não acontece em um único passo. E aqui, ó, o CH3Cl, clorometano. A luz UV promove a cisão homolítica, lembra no início que eu falei? Átomos iguais, acontece cisão homolítica e forma radicais. Ó, aqui, ó, o cloro com um pontinho é o radical, que substitui o hidrogênio do metano por cloro, produzindo clorometano como produto inicial. Certíssimo. E para finalizar aqui essa aula, eu quero só lembrar para vocês que aqui nesse caso foi um exemplo de substituição, né, pessoal? Substituição. Mas lembre que quando for adição, tem que ter uma dupla, certo? Para ser adição, tem que ter uma dupla. Então você vai fazer o quê? Vai pegar cloro, ok? Tem que ter uma dupla, porque aí cada cloro desse entra num carbono e é uma ligação dessa dupla é quebrada, a pi, né? Vai formar o quê? Botando a seta aqui, vai formar o CH, igual tá aí, CH, H2C, CH2, e em cada carbono desse vai entrar um cloro. Isso é adição, certo? Adição. Se for eliminação, é o inverso de uma adição. Só para vocês lembrarem, né? A eliminação é o inverso de uma adição. Se no início já tiver dupla, você já sabe que vai ser uma adição. Se a dupla tiver no final, você já sabe que vai ser uma eliminação. Então perceba, se eu tenho aqui um diol, né? Um diol. Eu tenho, deixa eu botar aqui a cor aqui. O CH3C, ok? C, aí tem uma dupla aqui, uma hidroxila. Deixa eu ver aqui. Aí tiver outra hidroxila aqui e o CH3, ok? Agora, se eu não, deixa eu tirar essa dupla, né? Tem que ter, não pode ter dupla. Então, se tiver o hidrogênio aqui, vou botar o hidrogênio aqui do outro lado. Simples aqui. Lembrando que o hidrogênio pode estar condensado, né, gente? Ok? Se tiver ligação simples de essas duas hidroxilas e elas forem retiradas, o que acontece? Vai formar o quê? O CH3, certo? Ok? Vai formar aqui, ó. Perceba que a hidroxila saiu, pode ter saído na forma de água. Ok? Se tinha ligações simples e depois formou uma dupla, é porque houve uma eliminação. Tá certo? Então, só para finalizar, pessoal, eu queria deixar aí essa revisão. Continue, se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato comigo, tá bom? Que aí eu vou falando para vocês. Eu vou mandar esse material aqui para vocês também, tá certo? Desculpa aí os barulhos aqui em casa, o povo tá mexendo no encanamento aqui da casa, então saiu alguns sonzinhos aí, tá bom? Então, pessoal, boa prova, boa sorte. Deus abençoe todos vocês. Não deixe de estudar e revisar essa semana para isso, tá bom?